dia, queridos. Aqui é o pastor Roberval, da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo do Sapucaí. E mais uma vez nós estamos aqui para estudar o livro do Apocalipse. Nós iniciamos desde o ano passado, nas nossas EBDs, um estudo de escatologia do Novo Testamento. Passamos por praticamente todos os textos escatológicos que o Novo Testamento fala. Passamos por Mateus, passamos por Coríntios, passamos por Tessalonicenses, Pedro, Judas e agora, por último, o Apocalipse, que é um texto, na sua grande maioria, praticamente todo escatológico. Iniciamos semana passada uma introdução ao capítulo 1. Nós temos a intenção de hoje estarmos lendo o capítulo 1, encerrando o capítulo 1. O Apocalipse vai ter muito disso. Vai ter lições, vão ter lições que talvez nós vamos nos prender ali a 4 versículos e o estudo todo vai ficar preso àqueles 4 versículos. Mas é importante a gente ir aprendendo. Como eu falo, igual nos outros estudos de Atos, que já estão no final, às quartas-feiras, é impossível dissecar ou terminar um estudo bíblico de um livro por completo. Nós vamos ter aqui uma visão mais panorâmica, com alguns detalhes sendo um pouco mais trabalhados ou revelados. Diferente também de Atos dos Apóstolos, que é um livro mais histórico, biográfico, conta a história de Paulo, foca mais na história de Paulo, mas tem um pouco da história de Pedro e tudo, e a história da igreja em si, onde ali eu tenho elementos históricos, arqueológicos, que são geográficos, que são mais fáceis de identificar. O Apocalipse, na sua grande maioria, é escatológico. Isso significa que grande maioria do Apocalipse não aconteceu e há muito símbolo dentro do Apocalipse. Muita coisa, por exemplo, uma pessoa falando saindo uma espada da boca. É óbvio que não é uma pessoa falando saindo uma espada da boca. Não existe isso, não tem sentido. Ali está uma coisa simbólica. A espada significa a palavra e assim vai. Muitas vezes nós só precisamos ter o tempo de ler o capítulo todo ou o contexto todo, que ele se auto-explica. E há outros textos que não. Há outros textos que nós vamos ter ali símbolos, nós vamos ter ali algo da cultura que nós vamos ter que estudar um pouquinho mais para entender. E há outros textos que vão ser conjecturas. Não há como você afirmar com 100% de certeza que é aquilo. Nós temos que entender que o Apocalipse, em primeira instância, foi escrito para aquele povo. Então, na cabeça daquele povo, no momento que aquele povo vivia, que eram nossos irmãos ali do primeiro século, eles entenderam o Apocalipse. O Apocalipse foi algo que trouxe esperança, que trouxe alegria. Então, assim, fortalecimento. Nós temos que entender primeiro com os olhos deles. Como eu já disse antes, João poderia ter escrito, porque há profecias que não aconteceram, muitas. Caiu uma estrela do céu. João poderia ter escrito que isso não era uma estrela, que isso era eu sempre gosto de usar o exemplo do míssil Tomahawk. Só por causa do nome e só por causa do que é míssil. Iam demorar quase 2000 anos, 1900 anos depois que ele tivesse escrito a igreja, para a igreja entender o que era míssil e o que era essa palavra Tomahawk, que é um míssil americano, teleguiado. Então, assim, é óbvio que não teria sentido se fosse escrito dessa forma. Então, Deus deu liberdade a João para escrever do jeito que João entendesse, que era o jeito que a igreja da época entenderia. Uma pessoa de 1900 anos atrás, escrevendo sobre um assunto de 2000 anos para frente. Então, assim, ele escreveria do jeito que ele entendeu. Se ele viu ali um avião, ele não sabe o que é avião. E se ele escrevesse avião, ia gastar 1800 anos para alguém fazer o primeiro avião.
Então, assim, ele vai, vamos supor, ele vai citar, não está esse texto aqui, mas se fosse isso, ele ia citar: então eu vi um grande pássaro de ferro que saía fogo da sua frente e ele tinha raios de fogo saindo dele. E escrever dessa forma, se fosse. E aquelas pessoas que estavam lendo iam entender também dessa forma, achando que havia mesmo, no meio das pragas, no meio do que fosse acontecer, haveria isso. Então nós temos que entender que o Apocalipse ele é escrito em primeira instância para aquele povo e depois para todos nós. Então vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo. Se Deus quiser, semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos lá na igreja. E é melhor o estudo com as pessoas juntas, porque certas dúvidas ou certas participações auxiliam no estudo. Mas hoje e hoje à noite nós ainda estaremos através de live. Vamos orar então. Santo querido Deus, eu te louvo, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, pela chuva que cai e nos abençoa e refresca. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te servir, de estar junto a Ti, e mesmo distantes do templo onde nós nos reunimos, e como igreja, como corpo de Cristo, não juntos aqui fisicamente, mas nós podemos estar juntos em um mesmo propósito, juntos numa mesma ideia, juntos numa mesma intenção, que é engrandecer o Teu santo nome, que é estudar a Sua palavra e que é crescer, Senhor, no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Vem agora falar aos nossos corações, abençoa cada pessoa que está conectada nessa live, cada pessoa que vai se conectar, cada pessoa que vai assistir depois mesmo. Que o Senhor fale e atinja o seu propósito, que a Tua palavra atinja o seu objetivo e não volte vazia, mas cause transformação, cause impacto, cause conversão, cause transformação. Abençoa-nos, Senhor, nesse estudo do Apocalipse, de um livro tão maravilhoso que revela tanto para nós, que fala sobre a vinda de Jesus Cristo, que fala sobre a grande vitória que Cristo tem sobre tudo e todos, que fala sobre a igreja com Cristo. São assuntos muito importantes e assuntos que causam muita esperança em nós e alegria para o Teu povo. Que nós sabemos que o dia mau vai passar, nós sabemos que a situação ruim vai acabar e que o Senhor reinará para sempre juntamente conosco. Abençoa agora o nosso estudo, fala aos nossos corações, tenha liberdade e age, Senhor, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, semana passada nós lemos os primeiros 4 versos e nele já começa descrevendo o que a palavra Apocalipse significa, que é revelação. Começa a revelação de Jesus Cristo. Nós falamos de João, que João escreveu esse livro na ilha de Patmos. Ele não estava lá a passeio, ele estava lá exilado numa ilha prisional. Provavelmente João, mesmo velho, João deveria ter aqui perto dos 99 anos. E mesmo velho, ele era obrigado a fazer trabalhos braçais nessa ilha. Ela era uma ilha correcional, prisional, onde os presos cavavam túneis, onde os presos carregavam pedra. E é óbvio que, pelas condições físicas de João, provavelmente outros irmãos cristãos que estavam ali presos se associaram a ele e o auxiliavam no seu trabalho. Mas mesmo assim, João não estava ali a passeio. Mas, durante o período que João ficava parado, que era mais à noite, depois dos serviços normais, João ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, a revelação de Deus, de todo o Apocalipse. É lógico, não está escrito isso, mas por lógica a gente chega a essa conclusão, que essa revelação não veio em um dia. Isso foi durante vários e vários dias, talvez meses, porque
é muito assunto para ser revelado de uma vez só e a pessoa lembrar de tudo para escrever. Então, assim, é provável que se acontecia um evento agora, aí amanhã ou então depois de amanhã acontecia outro, que desse tempo para João ir escrevendo nos pergaminhos tudo o que ele estava vendo, o que ele viu e o que ele lembrava de tudo aquilo. Outra coisa importante é que a maneira que esses eventos apareciam dá-se a entender, pelo que João fala aqui, nós vamos ver daqui a pouco ele falando um pouco sobre isso. Parece ser um evento que se chama arrebatamento de espírito. Esse evento é um evento similar ao que aconteceu com Paulo também, quando ele descreve em 1 Coríntios. A pessoa ela tem uma êxtase, ela é como se ela sumisse desse mundo e aparecesse naquele outro mundo, onde vai ser revelado para ela as coisas ou onde ela vai ver as coisas acontecerem. Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E Paulo viu coisas grandiosas, inefáveis, que ao homem não é permitido revelar. Para Paulo não foi permitido revelar, então ninguém nunca soube realmente o que Paulo viu. Paulo pode ter visto até grande parte do que João viu também, do Apocalipse. Mas para Paulo não foi revelado, não foi dado revelar, não foi permitido. Foi revelado, mas não foi permitido revelar. A João foi permitido revelar. Então, assim, por quê? Só Deus sabe. A gente pode arriscar um palpite de que João teria mais tempo estando nessa ilha prisional para escrever esse livro por completo. Talvez não era a época exata para a igreja da época receber o livro, então assim, quando Paulo vai morrer ali por volta do ano 60 e poucos, da era cristã, João estava vivo até o ano 99, então assim, é provável que a igreja agora estava sobre uma perseguição muito intensa, mais intensa até do que da época de Paulo, e ela precisava receber esse livro como um consolo, um amparo. Então, assim, como eu disse, nós podemos só conjecturar, porque Deus tomou essa decisão ou aquela, não cabe a nós, cabe a Deus. Mas é certo que Paulo também já foi arrebatado em espírito e viu. Ele foi arrebatado aos céus e viu coisas nos céus que ele mesmo não pôde revelar. Agora João, ele vai ter essa revelação e ele vai ver o futuro, algo bem distante, como foi o caso de Daniel também, que viu até o dia do Senhor, ele também vai ver até o dia do Senhor. Esse livro é um livro que já começa com uma bem-aventurança. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É o único livro que já começa com uma promessa condicional, que você é mais do que feliz, você é bem-aventurado quando você lê e guarda o que está escrito aqui. E hoje nós vamos estar lendo, o primeiro capítulo é 3 partes, nós vamos estar lendo a segunda parte, que é do verso 4 ao verso 8, e depois lendo do 9 ao 19. Então vamos ler a primeira parte aqui do dia de hoje, que é do verso 4 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 1, de 4 a 8. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é basicamente uma saudação de introdução. Apresenta-se para quem a carta foi escrita em primeira instância e apresenta quem é a pessoa que está revelando a carta. É bem claro, não exige grandes interpretações. Ela fala que é uma carta direcionada às 7 igrejas da província da Ásia. Essas 7 igrejas vão aparecer aqui no capítulo 2 e 3. E aí você vai ver que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas é só essas igrejas que receberiam o livro do Apocalipse? Não, foi direcionado a elas, mas com certeza, da mesma forma que as cartas de Paulo, quando iam para uma igreja, depois era lida em outras, as cartas de Pedro, as próprias cartas de João, o Apocalipse também foi assim. Ele foi direcionado a essas 7 igrejas que juntas ficavam relativamente num círculo muito próximo ali, numa parte da Ásia. Essas 7 igrejas, Paulo chegou a ter trabalho com algumas delas e teoricamente, se você estudar ali a história da igreja, você percebe que a igreja começou a se desenvolver muito para esse lado da Ásia. A igreja em Jerusalém desenvolveu no início para dar, digamos assim, aquele boom, para dar aquela explosão para os missionários, todas as pessoas perseguidas, saírem pregando o evangelho nos confins da terra. Mas depois disso, a igreja de Jerusalém já não desenvolveu mais tanto. Ela até ficou ali mais amarrada, mais presa por causa dos judaizantes, por causa dos próprios judeus. E a igreja começou a se desenvolver muito pela Ásia. A Ásia e chegando na Europa. Então essas 7 igrejas com certeza eram igrejas representativas nesse momento em que estava se escrevendo. Eram igrejas que tinham necessidades a serem tratadas. E vocês vão perceber que essas igrejas elas têm qualidades e defeitos parecidos com muitas das igrejas que nós temos hoje. Muitas igrejas estão se encaixando dentro desses perfis. Então isso também tem um propósito. Ele falou aquelas igrejas da época, mas com o propósito de falar com todas as igrejas de todos os tempos. Mas nós não vamos falar das igrejas agora não, porque nós vamos ter o nosso tempo para elas. Então, foi direcionado às 7 igrejas da Ásia. Aí ele faz uma saudação, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é Deus, o próprio Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Como é que eu sei que é Deus? Lá no final, por isso que eu digo que tem que se ler o texto todo para você entender o contexto. Aqui no verso 4 ele está falando isso. Saudação a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quando você vai no verso 8, fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, fica evidente aqui que o que era, o que é, o que há de vir é Deus, Deus Pai. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e aí os 7 espíritos aqui é uma referência a Zacarias, onde fala-se dos 7 espíritos de Deus, que são as 7 atuações do Espírito Santo. Essa expressão vai ser falada de novo mais para frente um pouco, e aí depois nós vamos lá no texto ver isso também. É o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, são as 7 manifestações do Espírito Santo, que são as ações que o Espírito Santo tem sobre as pessoas. Então, quando fala aqui de 7 espíritos, não são espíritos independentes, são 7 formas do Espírito Santo agir. Então, falou-se de Deus Pai, falou-se de Deus Espírito Santo. E por fim, fala, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis da terra. Esse verso poderia ser resumido da seguinte forma: a vocês graça e paz da parte da Trindade de Deus. Então, assim, seria basicamente isso. Aqui ele está falando graça e paz de cada uma pessoa da Trindade.
Todos são um único Deus, mas são três pessoas independentes. Então é como se ele falasse graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como se ele falasse isso. Só que aqui ele fala de uma forma, além de mais estrinchada, de uma assim, mais explicada, ele fala de uma forma a mostrar essa parte do que seria a visão da revelação mesmo, a visão apocalíptica, a visão de simbólica, a visão dos poderes em si. Então João sempre vai ter esse tipo de visão na hora de escrever. Então aqui ele começa falando do que era, o que é, o que há de vir, dizendo que Deus é o mesmo sempre. Ele fala dos sete espíritos que estão diante do seu trono, se referindo ao Espírito Santo, com todas as atribuições que ele tem e que todos têm. E fala de Jesus, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos. Por que primogênito dentre os mortos? Porque ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então ele é o primogênito dentre os mortos. E soberano dos reis da terra, ou seja, rei dos reis, rei acima de todos. Uma vez que ele nos dá essa primeira declaração, ele continua falando de Cristo e dizendo: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então ele fala aqui sobre o sacrifício de Jesus, sobre a redenção que vem através do sangue de Cristo, através desse sacrifício que nos perdoa de todo o pecado e nos justifica. Aqui ele fala que, além disso, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Constituir reino e sacerdotes é algo que Pedro já vai citar, que nós somos sacerdotes de Deus, nação santa, povo escolhido. É algo que já era profetizado desde o Antigo Testamento sobre a igreja do Senhor. E isso nada tem a ver com a igreja sendo vitoriosa nessa terra, no aspecto de que você é cabeça e não cauda, você precisa ser o mais rico sobre a terra, onde você botar o pé vai ser seu, a planta do seu pé vai ser... Isso não tem nada a ver. Se pegam promessas isoladas, acontecidas em momentos isolados para pessoas específicas e joga-se na igreja. Isso é coaching espiritual, não tem sentido. A realidade é que, quando se fala que nos constituiu reino e sacerdotes, nós somos sacerdotes no aspecto de que nós servimos a Deus como os sacerdotes serviam. 2, nós somos reino e sacerdotes. Reino no aspecto de que nós fazemos parte do reino de Deus e no aspecto de que nos últimos dias nós estaremos juntamente com Cristo julgando, como o rei julgava as causas, julgando os povos. Então, e depois disso nós reinaremos com Cristo no milênio e depois nos novos céus e nova terra. Então é essa a ideia, não é uma ideia pro agora, não é uma ideia de que eu vou ser rei agora, todos vão ter que me servir. Não, a igreja está muito mais aqui para servir os outros do que para ser servida. A igreja vai fazer um papel de reino mesmo, de Cristo, de reis mesmo, no aspecto lá no juízo, quando eles forem, juntamente com Cristo, julgar as pessoas e depois reinar com Cristo durante o milênio. Vai ser reinar primeiro no milênio, depois o juízo final julgando as pessoas e depois continuar para sempre com Cristo. Então é mais nesse aspecto, ele nos constituiu reino e sacerdotes nesse ponto. Se trouxer para o agora, o reino e sacerdotes está mais visado na seguinte forma. Reino quer dizer que nós fazemos parte do reino, nós somos súditos do reino, o rei é Cristo, não há vaga de rei. A igreja que quer ser rei, ela está querendo assumir o papel de Cristo. No reino de Deus só tem um rei e é Cristo. Então, Cristo é o rei. Os demais são do reino, servos do reino. Então, aí sim nós somos constituídos reino. E sacerdotes, porque nós servimos a Cristo. Nós nos oferecemos com o sacrifício vivo
santo e agradável a Deus ali, como se fosse um altar. Então, nesse ponto, nós somos sacerdotes. Então, se quiser trazer para o presente, nós temos que interpretar isso como humildade, como serviço, como é necessário que Cristo cresça e nós diminuamos. Nós temos que levar para esse ponto, se quiser trazer para o presente. Se você quer levar para uma igreja ela vai reinar, ela não é reino, ela não tipo, ela reina para Cristo, mas ela vai reinar com Cristo, nós seremos reis. Se você quer levar para esse ponto, isso só vai acontecer no final do Apocalipse. E assim, nós já estaremos transformados nesse ponto. Não será uma igreja que tem pecados, falhas, porque Cristo perdoou os nossos pecados, mas a igreja continua, assim, as pessoas continuam pecando. Então, no mundo que nós temos hoje, se a igreja quisesse se constituir o rei absoluto sobre o mundo, ela com certeza ofuscaria Cristo, ela com certeza jogaria Cristo de lado e assumiria o centro de tudo. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas falhas, pessoas com seus egos inflados. E isso já acontece, nós vemos isso em várias igrejas que tem a foto gigante do pastor lá no fundo, em que você chega, você vê a foto do pastor, você nem lembra de Deus muitas vezes, você lembra daquela pessoa que está ali. Igrejas que fazem uma propaganda gigante em cima do seu pastor, ele é o que prega, ele é o que cura, ele é o que faz isso, e não nada disso. A mensagem vem de Deus, a cura vem de Deus. Então, assim, nós temos que questionar muito igrejas que fazem uma propaganda gigantesca em cima do seu ministro, porque na prática aquele ministro é de Deus, na prática aqueles dons são de Deus. Então, assim, é bastante complicado. E quando nós queremos fazer isso na atualidade, por causa do pecado, normalmente nós vamos inverter o que o João Batista falou. Nós vamos falar, é necessário que ele diminua e eu cresça. Nós vamos falar isso. E isso está errado. Então, se eu quero trazer esse verso, nos constituir o reino e sacerdotes para o presente, para servir a Deus e Pai, nós estamos falando de serviço mesmo. Não estamos falando de uma igreja que é totalmente soberana e que o mundo se curva perante ela e que onde ela põe a planta do seu pé dela e que ela vai ter os melhores lugares, ela vai ter... Isso é bobagem. Isso não é bíblico. A igreja, se fosse assim, nós estamos falando que a nossa igreja é muito melhor do que a igreja que esses homens mesmos viveram. Que a igreja dessa época sofreu perseguições terríveis e as pessoas morriam lançadas ali, as feras, as pessoas morriam sendo crucificadas, espancadas. Quer dizer que essa igreja era uma igreja fraca e a nossa igreja hoje, totalmente relapsa como está, é uma igreja forte? Não tem sentido. Então, assim, aqui quando fala reino e sacerdotes, para o presente seria serviço. Serviço a Deus, serviço ao próximo, seria vida com Deus, seria esse tipo de reino. Nós fazemos parte do reino e somos sacerdotes de Deus, oferecemos a nós mesmos como sacrifício vivo ao Senhor, de forma figurada, lógico, e ali assim, o Senhor recebe de nós a nossa dedicação, o nosso serviço. Se nós queremos falar com o aspecto de reino e sacerdotes mesmo, no sentido de que eu vou reinar, aí você só vai acontecer isso no final do Apocalipse. Aí já é uma igreja transformada, já é uma igreja que já tem corpo glorificado, não há mais pecado. Então, assim, essa igreja reina com Cristo, mas não há nela nenhuma intenção de assumir o reino de Cristo, passar sobre Cristo. Não, a intenção é reinar com Cristo. Ela está ali, junto com Cristo, ela reina sobre toda a natureza e sobre toda a obra do Senhor. Aí o verso 7 faz uma menção, de novo, a Jesus, mas uma menção mais voltada para a volta dele. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui se refere nós já lemos vários textos nesse ponto, se refere à volta de Cristo,
de que será, sabe, ele vem com as nuvens, quer dizer, ele vem lá de cima, da mesma forma que nós o vimos subir, e subindo ele ali foi sumindo nas nuvens, lá em Atos capítulo 1, e os anjos falaram lá, varões galileus, por que ficais olhando para cima? Esse mesmo Cristo que dessa forma subiu, também voltará para reinar sobre todos os povos. É basicamente essa referência. O próprio Jesus vai falar em Mateus 24 que ele viria nos céus como um relâmpago que cruza do norte ao oriente. Ele viria e todo olho veria e as pessoas se lamentariam. Então aqui é uma referência a isso também. E há algumas referências do Antigo Testamento que se referem à volta de Cristo. E fala, todo olho verá. Todo olho verá, quer dizer, ninguém vai passar desapercebido. Quando Cristo vier, todos saberão. E aí nós temos N formas de pensar nisso. Todo olho verá. Se nós pensarmos só no aspecto tecnológico, hoje nós já temos condições para isso. Hoje acontece um problema com uma ilha, ou com uma cidade, ou com um país do outro lado do mundo, no mesmo instante esses vídeos já estão circulando na internet toda e todo mundo já está vendo isso no celular. Então, se fosse só no ponto de vista tecnológico, já era possível isso acontecer. Eu falo de Apocalipse, eu amo Apocalipse, estudo Apocalipse desde que eu era criança, mas assim, nos estudos de Apocalipse, por exemplo, que eu já dei de 20 anos atrás, eu não tinha a mínima noção de que eu estaria hoje conseguindo falar isso através de um vídeo na internet que qualquer pessoa pode assistir. Naquela época isso não era comum. A internet em si não era tão comum, não era tão divulgado. Então, quando se falava de todo olho verá, a gente imaginava muito, se fosse pelo ponto de vista tecnológico, câmeras de televisão, as pessoas filmando o evento e o evento passando nos canais de TV. Só que hoje isso ainda está mais profundo ainda. O passar no canal de TV exigia que repórteres se deslocassem para aquele lugar para filmar, etc. Hoje você tem repórter como se fosse um repórter espalhado no mundo inteiro. Porque qualquer pessoa com um celular na mão pode filmar um evento qualquer e aquele evento chama viralizar na internet. Ele cair na internet e várias pessoas, e daqui a pouco milhões e talvez bilhões de pessoas estarem assistindo aquilo. Então, no ponto de vista tecnológico, nós já temos condição de cumprir esse todo olho verá. Mas eu prefiro crer aqui em algo ainda mais e não ficar preso a apenas tecnologias humanas. Quando fala todo olho verá, eu sei que quando Cristo vier de uma forma magnífica, de uma forma fantástica, maravilhosa e baseada no poder maravilhoso de Deus, grandioso de Deus, Deus vai fazer com que todo mundo veja. Todo mundo de alguma forma vai vê-lo. E assim, essa forma poderosa é algo pertencente a Deus. Se o ser humano hoje tem tecnologia para fazer isso, imagine Deus que não depende de tecnologia, que é detentor de todo o poder. Então, na hora que Cristo vier, algo vai acontecer com o mundo em que todos verão. Se for um sinal específico no céu, mas pastor, a terra é uma bola, se Jesus vier da parte de cima, a parte de baixo não vai ver. Tá, mas nós esquecemos que Deus é onipresente, então Cristo pode vir em todas as direções ao mesmo tempo. O mesmo Cristo sendo visível em todos os pontos do céu. Então, assim, isso não é nem um pouco difícil para Deus, nada é difícil para Deus. Então, assim, considerando as próprias características que Deus tem, ele pode vir dessa forma. E todo olho o veria mesmo, fisicamente, olhando para os céus. Então, assim, não há nada que seja complexo para Deus. E essa profecia de que todo olho verá é algo que é repetido no Antigo Testamento, é algo que é repetido no Novo Testamento com bastante ênfase. Essa profecia ainda é mais profunda do que isso. Quando fala que todo olho verá,
se fala também das pessoas que estão julgadas no inferno, que nesse momento estão no inferno. Porque a pessoa, quando morre, não existe um destino como o purgatório, onde ela aguarda. A pessoa morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. E isso, logo após a morte, os homens estão ordenados a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então a pessoa morreu, ela já tem um destino. Então as pessoas que foram para o inferno já estão lá no inferno. E vão aguardar só o julgamento final para bater a sentença final, que é lançar no lago de fogo, mas só vai transferir de um para o outro. As pessoas que estão nos céus não tem como perder mais o céu, ela já está nos céus. Ela só vai aguardar a volta de Cristo para receber o corpo glorificado e reinar com Cristo e viver depois nos novos céus, nova terra. Então esses olhos que estão no inferno também o verão. Então, essa volta vai ser algo tão magnífico que vai ultrapassar a questão tecnológica. Porque pessoas que já morreram e estão condenadas vão ver Cristo voltando. E vão entender. E vão falar, poxa vida, por que eu não acreditei? E aqui fala, isso é tão visível que fala assim, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqueles que o traspassaram é dando uma ideia daqueles que o machucaram, daqueles que o traíram, daqueles que prenderam na cruz, daqueles que furaram o seu lado, daqueles que cuspiram nele. É mais essa ideia, daqueles que de alguma forma o machucaram. E assim, se João está falando que até esses veriam, com certeza, na época de João, vários daqueles que fizeram isso já tinham morrido. E se eles veriam, eles estariam vendo de onde? Do inferno. Estariam vendo de lá. E assim, dando-se a ideia de que Cristo, quando vier, todos saberão que ele virá. Todos. E por isso que em Filipenses vai falar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, nos céus, todos, a igreja que estiver lá, os anjos. Na terra, todos os seres humanos que estiverem vivos, e debaixo da terra se dando a ideia das pessoas que estão no inferno, das pessoas que já morreram e estão no inferno. Porque os que morreram e estão com Cristo também, vai ser os do céu. Então, debaixo da terra seriam as pessoas que já morreram e os próprios demônios. Os demônios vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eles vão ter que se dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse verso, ele é muito mais profundo do que a gente lê. E fala, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Porque os povos da terra que estão afastados de Deus, continuarão afastados de Deus, e aqui é só uma prévia do que vai destrinchar no Apocalipse. Você vai perceber que várias pragas virão no Apocalipse, e muitas delas, depois que as pragas vierem, falará assim, mas mesmo depois disso tudo, eles não se arrependeram e continuaram a adorar ídolos e continuaram a ofender a Deus. Aí acontece mais um tanto de praga e depois fala, mas mesmo depois disso, eles não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas mentiras. Por quê? Porque os povos da terra que se refere aqui são os povos ruins, são as pessoas que não querem servir a Deus, são as pessoas em especial as que receberam a marca da besta durante esse processo aqui do Apocalipse. Então essas pessoas vão ver Jesus voltando e vão se lamentar. Naquele momento vai haver um lamento, porque estão vendo que aquilo que estava previsto, e que elas sabiam porque estava previsto e foi falado, elas estão vendo que vai acontecer. E que não há mais volta, não tem mais como correr disso aí, não tem mais jeito. Quando Jesus vier, não dá mais para se converter. Quando Jesus vier, não dá mais para você virar e falar assim, Senhor, agora eu te aceito. Acabou, não tem mais volta. Então eles se lamentarão por causa disso. E aí João fecha falando, assim será. Amém. Que assim seja. Assim será, que assim seja. Ou seja, ele reforça essa profecia, reforça essa visão. Depois, fecha-se esse trecho com, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
O que é o que era, o que há de vir, é uma concordância com o que já havia falado no verso 4. É uma concordância com a eternidade de Deus. Ele era, ele é e ele há de vir, ele sempre será. É uma concordância porque Jesus é Deus, e é uma concordância com o que é escrito em Hebreus 13:5, que fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É basicamente o mesmo verso, que era e que há de vir. É uma expressão se referindo ao que ele virá, há de vir, ou seja, ele virá, ele estará, a promessa da sua vinda é real. Mas antes ele começa com: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega, algumas versões mais novas, tipo a linguagem hoje, eu imagino que deva colocar: eu sou o princípio e o fim. Alfa e Ômega são as letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Se fosse em português seria: eu sou o A e o Z, porque nosso abecedário começa com A e termina com Z. Digamos assim, o alfabeto nosso começa com A e termina com Z. O alfabeto grego começava com alfa e terminava com ômega. Alfa, beta, delta, aí vai passando várias letras, até chegar no ômega, que é a última. Então, quando aqui Deus está falando e está sendo escrito o texto em grego, grego koiné, ele falou: eu sou o A e o Z, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Isso, mais uma vez, refere-se à eternidade de Deus. Mais uma vez, se refere de que Deus não está no tempo nosso, no tempo cronos, no tempo cronometrado, no tempo em que 1 segundo, 2 segundos faz diferença. Deus está num tempo acima desse, que é chamado de tempo kairos, que é um tempo fora do tempo. Para ele não faz diferença, um dia ou 1000 anos, não faz diferença. Porque ele é eterno, todo o tempo lhe pertence, ele é detentor do tempo. Por isso que ele é o princípio e o fim de tudo. Começa com ele criando e termina com ele criando de novo. Começa com ele criando o planeta Terra, o universo e o Éden, e termina com Deus criando novos céus e nova terra. A Bíblia toda passa por essa criação. Então aqui o verso vai falar sobre isso, de que não vai se tocar muito nesse aspecto da eternidade de Deus. E se ele é eterno e detentor do tempo, nada lhe passa desapercebido. Se ele é detentor do tempo, nada é demasiado tarde ou cedo para ele. Se ele é detentor do tempo, ele está sempre na hora certa, porque o tempo é dele. Então, quando nós descansamos em Deus, quando nós buscamos o Senhor e entendemos que o tempo de Deus é o tempo correto para todas as coisas, nós podemos sentir a alegria de ter um Deus que é o dono do tempo, de um Deus que não precisa aguardar as coisas acontecerem, porque é Ele que provoca as coisas para acontecerem, porque Ele é o detentor do tempo. Então esse verso vai fechar dessa forma. Então vamos ler mais uma parte aqui. Eu, João, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vai ter a partir do capítulo 2 uma carta para cada uma delas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas.
Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. De novo, você percebe que o Apocalipse vai se auto-interpretar aqui. Há alguns mistérios ele mesmo vai contar, senão a pessoa ficaria sem entender. E aí teria que partir para a conjectura mesmo, para entender o que é. Mas aqui mesmo ele vai se auto-interpretar. Nós estaremos dissecando esse texto, mas eu acho que hoje não dá mais para a gente fazer isso. Nós estaremos falando com profundidade sobre esse texto na próxima semana. Então nós vamos estar orando agora, encerrando esse nosso estudo, e que Deus possa ter te abençoado grandemente. Semana que vem nós continuamos esse trecho e vamos falar parte a parte. Vamos orar então. Santo querido Deus, eu te louvo, ó Pai, por causa desse estudo que tivemos aqui e da oportunidade que tivemos de aprender mais do Senhor. Que o Senhor nos dê agora um ótimo restante de domingo e logo mais à noite, mais um culto de louvor, honra e glória ao teu santo nome, ó Pai. Que nós poderemos prestar a Ti, mesmo estando em casa, através da filmagem do celular, mas nós estaremos louvando ao Senhor e buscando ao Senhor. Que o Senhor possa restabelecer a ordem em todos os pontos, que essas próximas semanas nós possamos voltar à nossa normalidade, se essa for a sua vontade, ó Pai. Que nossos amados irmãos que estão adoentados tenham todos melhorado e que nenhum outro possa vir a ficar doente, e que nós possamos, como Igreja de Cristo, nos reunir de novo e continuar te servindo, ó Pai. Abençoe grandemente a vida de cada um que esteve conosco aqui. Abençoe grandemente a vida, Senhor, daquele que ainda vai assistir essa live. Que Tu possas, ó Pai, manifestar da Sua graça e do Seu poder sobre cada um de nós. Senhor, que acima de tudo o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te engrandecemos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até à noite nós teremos live de novo. Será que filmado de novo aqui de casa, mas nós estaremos louvando o Senhor e estaremos falando da palavra do Senhor. Se Deus quiser, nessa semana voltamos à normalidade. Eu vou estar avisando no grupo da igreja e aí nós poderemos estar juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo. No nome do Senhor Jesus.